do 0-0, então, partida de ida, o jogo que não agradou. Aliás, tem linha de passe, né? Na quarta-feira, depois desses jogos, às 11h40 da noite, a semifinal dos times do Rio de Janeiro. Já deu para perceber, é claro que assim, assumiu as vésperas do jogo de ida, teve esse jogo diferente no Campeonato Brasileiro, você preserva ali alguns jogadores e tal, e não pode contar com todo o time, exatamente o que a gente acabou de dizer na Copa do Brasil, mas já deu para perceber, Mauro, algo diferente no Flamengo depois da chegada do Rueda para animar o torcedor para o jogo da quarta-feira? Eu acho que na quarta-feira ele conseguiu colocar um campo um time mais organizado, né? Foi muito curto, foi mais na conversa do que um dia e meio para treinar. Mas ele conseguiu colocar em campo um time mais organizado. O Botafogo não criou chances, né? O Flamengo não passou. Só teve uma jogada de linha de fundo ali que o Muralha, naquela oportunidade, era o Muralha que estava no gol, fez a defesa. No final de semana ele poupou jogadores, encontrou uma saída bem interessante ali, como falso 9, né? Que foi o Lucas Paquetá, que até ele disse na coletiva que foi uma sugestão do Jaime, aliás. Palmas para o Jaime, porque, de fato, funcionou bem. É curioso, né? Porque... Funcionou bem. E aí teve gente que fala, não, mas está inventando, fosse o Zé Ricardo. Fosse o Zé Ricardo, ia ter que inventar alguma coisa também, amigo, porque o Viseu estava com a dor na coxa durante o jogo, não podia jogar, o Guerreiro está machucado. O Damião foi embora. O Damião está lá em Porto Alegre. Então, depois, eu digo, inventar alguma coisa. Não tem outro centroavante, né? Até era por isso que no ano passado o Flamengo quis ter um terceiro centroavante. No final, você acaba precisando ter mais atacantes. Sempre. Faz falta. Mas o Damião era a oportunidade de negociar um jogador que não funcionava, então negociou com o Inter. E o Paquetá jogou bem ali, sem ser um centroavante de referência, mas ele é alto, se movimentou bem, marcou saída de bola, deu até carrinho. Foi um cara que aparece como uma alternativa para algumas situações. Especialmente porque o Viseu é um centroavante finalizador, muito estático, de pouca participação na construção das jogadas, ao contrário do Guerreiro, que distribui bola para todo mundo, né? Inclusive aquelas tortas voadoras, quando vinham lá de trás do Rafael Vaz, ele dominava, botava no chão, distribuía pedra, vinha todo tipo de bola torta, ele põe no chão e ele organiza realmente. E o Viseu não consegue fazer isso. O Paquetá, de certa forma, participa das jogadas ali com quase um pivô, mas com uma movimentação um pouco diferente. Ele colocou o Vaz na lateral para evitar o risco do René se machucar. Por no segundo tempo, René se machucou. O Trauco não podia jogar porque foi expulso contra o Atlético, estava suspenso. Então ele teve que criar algumas coisas ali. O jogo de sábado não dá para dizer muita coisa. Acho que de sábado o importante foi o Vinícius Júnior ter sido decisivo. E pelo retrospecto, pela trajetória, melhor dizendo, do Rueda, que lança muitos jogadores jovens, fez isso inclusive no Atlético Nacional de Medellín, eu imagino que ele vai utilizar bastante o garoto. E aí o sorriso dele de se benzer na beira do campo, acho que foi um sinal de que ele pensou, isso é um presente de Deus, né? Esse garoto, vou usar esse moleque no time direto. E deve estar imaginando como. Não acredito que jogue na quarta-feira como titular, porque o Berrinho se recuperou, acho que ele vai ficar de alternativa no banco de reserva. O Povão vai pedir. Não tem jeito. Mas faz parte. Eu acho que ele vai voltar com o Everton e Viseu, que foram poupados. Na lateral vai depender da condição do René. A zaga vai ser a mesma, imagino, com o Juan e o Hever. Na direita deve ser o Rodinei. E os volantes, acho que Arão e Coelar com o Berrinho na direita. Que era uma interrogação. É o Gabriel, que é do Sub-20. Então o Gabriel pode jogar. Pode jogar e o titular vai ser o Thiago, né? O Thiago que entrou no final do outro jogo. O Botafogo, os ingressos da torcida do Flamengo acabaram, né? Do Botafogo ainda tem bastante. Hoje houve muita reclamação do pessoal do Botafogo com relação ao fato do Flamengo estar vendendo os ingressos com poucos pontos de venda. Aí o Flamengo diz que, ao contrário do que aconteceu no jogo da semana passada, quando o Flamengo comprou os ingressos e vendeu para a sua torcida. O Botafogo não quis fazê-lo. Houve isso também, por exemplo, no jogo do Corinthians com o Atlético, 2015, lá em Belo Horizonte, tive aquela discussão, até o colega Rodrigo Vessone estava me lembrando há pouco. O Corinthians foi lá em Belo Horizonte, tá bom, quantos ingressos são? São 1.800, quanto custa? Tanto, toma aqui, me dá o ingresso, leva para São Paulo, vendeu e acabou. O Flamengo fez isso semana passada, o Botafogo não quis fazer. O que não justifica essa palhaçada entre os dirigentes dos dois clubes, né? Deveria o Flamengo vender os ingressos e mais pontos, entrar num acordo com o Botafogo, colocar em consignação, e o Botafogo deveria ter feito o mesmo na semana passada. Mas como os regulamentos dos campeonatos permitem que o clube mandante faça isso, você tem direito a essa carga. Aí você tem que me garantir que você vai ficar com elas. Então, o Botafogo fez valer isso. O Flamengo fez a mesma coisa, o Botafogo não quis comprar. Sempre o torcedor que sai perdendo. É sempre o torcedor que sai perdendo. E o Botafogo fez uma promoção legal. O pior da palhaçada é o que isso tem estimulado a violência entre os torcedores. Porque a rivalidade ela se acirrou demais em função dessas alfinetadas constantes entre os dirigentes. E o Botafogo está fazendo algo que tem gente que acha que é populismo, eu acho que é ter noção de até onde vai o bolso do seu torcedor. Quem comprar o ingresso para o jogo de quarta-feira no Maracanã terá acesso
com esse mesmo ingresso, trocando, evidentemente, por um outro, né? Guardando e depois trocando, ao jogo no dia 10 de setembro, no Newton Santos Engenhão, Botafogo e Flamengo pela Série A. Então vai ser um ingresso para 2 jogos. Foi a maneira que o Botafogo encontrou para diminuir um pouquinho, porque o ingresso custa inteira R$ 150, meia R$ 75. Na semana passada custou R$ 40 o ingresso, preço único para a torcida do Flamengo. Mas o Flamengo pratica preços absurdamente altos, como faz o Corinthians, como faz o Palmeiras. São os 3 clubes que realmente acham que seus torcedores são todos noruegueses, suíços, suecos, nórdicos, milionários, que vivem num país assim, sabe, que todo mundo ganha muito bem. Naquela divisão do Edmar Baixa, da Belíndia, eles apostam nos torcedores da Bélgica. Por isso que aí no sábado vimos o Flamengo numa situação que eu acho uma vergonha, com menos de 6 mil pagantes, menos de 7 mil presentes. Eu acho que isso é uma vergonha, eu acho incrível como o dirigente de clube não fica constrangido de ver um estádio para 20 mil pessoas. São 20.500 lugares. Com o setor à direita totalmente fechado. E tem uma nega chamada dele. E você tem milhões de pessoas que gostariam de ir. Mas o ingresso mais barato é força de expressão, R$ 120 a inteira, R$ 60 a meia para o não sócio. Então, realmente, é muita falta de noção da realidade, ainda mais do Rio de Janeiro, com os problemas econômicos vividos pelo Rio e por grande parte da sua população. Né? Mas eles só olham para uma fatia que não vai nesses jogos. O que não estão olhando para o pai que pode levar um moleque ou uma moleca de 6, 7, 8 anos num jogo desse, né? Que independente do campeonato que é, do adversário que é, vai ficar extasiado por ir a um campo de futebol, né? E vai querer voltar e vai virar... O jogo deu um prejuízo de R$ 100 mil. Não pode dar prejuízo. Ele deu prejuízo com esse preço. E o Conca também dá prejuízo, né? Se o Conca não tivesse sido escalado pelo Flamengo até então, o Flamengo nada pagaria por ele. Né, porque o Flamengo passou a pagar no momento que ele entrou em campo, jogou 15 minutos lá em 2 jogos, Ponte Preta e Fluminense, não joga há mais de 2 meses. Se ele jamais tivesse entrado em campo, ou seja, se só o colocassem para jogar quando estivesse 100% em condições, e obviamente não estava, tanto que não voltou a jogar, o Flamengo não teria que gastar dinheiro com ele. Então você pega aí 3 meses de salário do Conca, né? Não era para gastar esse dinheiro. Agora, para enfiar a faca no torcedor, cobrar um preço absurdo, aí tudo bem. É realmente uma falta de critério absurda. Vamos ao intervalo. No próximo bloco nós vamos falar sobre Neymar.